E eu convido você para pegar a Bíblia. Ao tomarmos em nossas mãos nesta manhã a palavra de Deus, nós falamos: Senhor, fala, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esta manhã, por este lugar. Aqui na tua presença, Senhor, a nossa vida ela é mais feliz. E nós queremos te entregar o coração para ser tomado pelo Espírito Santo, para que haja impressões quando o Senhor falar ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 3 e o versículo 10. O título da nossa história para hoje, do passado, é Escolhido, liberta os meus filhos. Êxodo capítulo 3 e o versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Uma ordem para aquele momento. Haviam se passado 40 anos desde que aquele, na época jovem ainda, quando saiu do Egito com 40 anos de idade, agora ele passa uma experiência de 40 anos no campo, no deserto, numa vida mais solitária, e Deus se manifesta e dá uma ordem para ele. Mas eu quero convidar você primeiro, depois nós vamos ver esses detalhes sobre esse momento, sobre este encontro que Moisés teve com Deus, com o soberano. A palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 13, diz para nós que Abraão teve um encontro com Deus. E nesse encontro, todos os encontros com Deus, Deus fala, amém? Todas as vezes que Deus manifestar a sua presença, Ele tem algo a dizer para os seus filhos. E no capítulo 15 de Gênesis, e o versículo 13, nós temos uma promessa que Deus fez a Abraão. Deus diz assim: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O versículo 16: na quarta geração tornarão para aqui. Ali estava Abraão, já agora em Canaã. Ali estava Abraão na terra da promessa. E naquele momento, quando ele agora já estava ali fixado a sua residência em Canaã, Deus vem para ele e fala da sua posteridade, que eles iriam passar momentos difíceis, que eles seriam escravizados, mas que depois de mais de 400 anos haveria uma libertação. Eles seriam tomados do Egito e seriam levados para Canaã. Agora no Egito, nesse período, está uma família vivendo uma vida difícil, uma vida sofrida. Você sabe que a vida de escravo, ela não é uma vida boa, é uma vida muito restrita. Você não pode fazer o que bem você entende. Mas esta era uma família especial, diferenciada. Eles não perderam o foco na esperança que Deus havia dado e na promessa para Abraão a respeito da terra prometida. Eles sabiam que Deus ia formar uma nação, Deus ia formar um povo, e esse era o povo escolhido de Deus que ia para a terra da promessa. Capítulo 2 de Gênesis e o versículo 3, nós encontramos agora esta família que ali estava no Egito, que tinha a esperança da libertação. Engravida-se então agora Joquebede, que havia casado com Arão. O bebê nasce, e quando o bebê nasce, o texto bíblico diz: tomou um cesto e pôs, e pondo nele o menino.
o rei Faraó estava matando todas as crianças, porque o povo de Israel estava crescendo muito. Então todos os homens estavam sendo mortos, lançados no rio Nilo, para serem agora mortos, e as meninas ficaram vivas. Esta mãe então, crendo que ele poderia ser o libertador de Israel, ele poderia ser o escolhido por Deus, vem agora então essa mãe, coloca aquele bebê, aquela criança no cesto, com todo o cuidado, e a sua filha fica agora olhando e observando. Mas em casa, a mãe fez o que todas as mães precisam fazer todos os dias. O texto de Patriarcas e Profetas diz assim: as orações fervorosas da mãe haviam confiado seu filho ao cuidado de Deus, e anjos invisíveis pairavam por sobre seu humilde lugar de descanso. Vamos cá, mamãe, olha para mim, por favor, preste atenção em uma coisa. Você tem que fazer comida? Tem. Tem que lavar roupa? Tem. Tem que limpar a casa? Tem. Mas o que é mais importante que você precisa fazer para o seu filho e para a sua filha? Orar. Dia e noite, madrugadas, constantemente, as mães especialmente, mas os pais juntos devem orar, para que a proteção de Deus esteja sobre seus filhos. Eu já falei isso para vocês, falei isso sábado passado. Surpreenda seu filho orando por ele de madrugada, ou não sei, em algum momento na beira da sua cama. Eu já tive na experiência ministerial várias famílias que lamentavam muito os seus filhos que chegavam alta madrugada. Mas eu falava para as mães e para o pai, para a mãe, para os pais: quando ele chegar, chama ele. Se ele estiver bêbado, se ele estiver drogado, o que quer que esteja, como que quer que esteja, ore com ele. A oração tem poder. E Joquebede orava para que Deus cuidasse, que Deus cuide dos seus bebês, dos nossos filhos, e que nós possamos orar por eles. Capítulo 2, versículo 9 de Êxodo, nós lemos que a mulher tomou o menino e o criou. Agora vem, como criou Joquebede Moisés. Se um jovem, uma moça e um rapaz quer casar e quer ter filhos, mas não for criar este filho, você não deve ter filhos, porque não é trazer ao mundo para apenas viver como ao léu. Mas eu leio para vocês que esta mulher, Joquebede, o nome dela significa a Deus toda a glória. Começa-se a experiência dessa mulher aí. Ela tinha Deus como foco da sua vida, como mais importante. E agora então, através de uma mulher diferenciada, zelosa, ela vem inculcar na mente de Moisés, o seu bebê, o temor a Deus. Ela vem agora trabalhar com Moisés, que foi tirado das águas. Esse é o significado do nome Moisés, tirado das águas. Ela acreditava que ele seria um instrumento de Deus. Como foi a vida educacional dessa criança? Ela tinha um compromisso agora em formar um cidadão, em formar um homem polido, em formar agora um menino, um rapaz, um jovem, um homem que faria a diferença na sociedade aonde ele estivesse. Mas acima de tudo, formar um homem para a eternidade. Fique claro para você e para mim, nós não somos desse mundo, queridos. Você acha que o ano que vem as coisas vão estar melhores? Vocês estão sabendo que as coisas estão piorando cada dia mais. Então nós precisamos projetar nossa vida para a eternidade, um lugar melhor do que esse que nós estamos vivendo. Ali estava aquela mulher com o seu bebê na cidade, mas na realidade eles gostariam de estar em Canaã, vivendo uma vida conforme a vontade de Deus. Estavam eles agora escravos, num lugar de escravidão, mas estavam eles vivendo um estilo de vida conforme a vontade de Deus, protegendo aquela criança. Pode-se viver na cidade e proteger os filhos? Pode, é mais difícil, mas pode. É possível? É mais difícil, mas é possível.
É mais difícil, mas temos que fazer. Por isso o tempo do pai e da mãe precisa ser dedicado, na grande maioria, para os filhos. Pequenos ou grandes, nós precisamos fazer. No lar hebreu, ele era educado nos moldes da vontade de Deus, na simplicidade, no aprendizado através da Bíblia, através da natureza, do trabalho útil e das experiências da vida, a verdadeira educação. Esses são os compêndios para se formar o caráter de uma criança. A criança desde pequeno, ela deve trabalhar. A criança desde pequeno, ela deve ter responsabilidades. Vamos lá, puxa aí meu filhinho, eu quero ver você arrumar a cama. Aí você vai com um jeitinho na ponta do lençol, vamos colocar o travesseiro. Começa-se desde cedo as responsabilidades com as crianças, e isso é de fundamental importância. O menino que cresceu agora com foco na liberdade, porque ele estava no Egito e ele aprendeu que ali não era o lugar dele. Ele era escravo e ele aprendeu que ele deveria ser livre para honrar e glorificar o nome de Deus, porque ali eles não conseguiam viver como eles gostariam, como era o plano de Deus. Mas chegou um momento, 12 anos de idade. 12 anos foi o tempo que a mãe teve, porque talvez você não lembre da história, mas quando Moisés foi colocado no rio Nilo, naquele cesto pela sua mãe, a filha de Faraó o encontrou, e agora então a filha de Faraó pagou a própria mãe Joquebede, sabe para fazer o quê? Para educar o próprio filho. Olha que bênção dupla do Senhor, é um saláriozinho extra, e poder cuidar e preparar e moldar o caráter do filho, sabendo ela que chegaria o momento em que a filha de Faraó ia chamá-lo para a sua casa, para o palácio. Aos 12 anos de idade, Moisés agora então é levado para o palácio. Grande apreensão, o coração da mãe apertado, o coração do pai agora assim, angustiado. Como vai ser? 12 anos suficiente? Será que uma criança de 12 anos pode ir para esse mundão e vai conseguir resistir à pressão? Será que ali no palácio, com todas as influências, com todo o luxo, ele nasceu num lar de escravidão, numa casinha, um casebre simples, como vai ser para ele? Será que no coraçãozinho de Moisés com 12 anos de idade, ele não vai preferir o luxo do que a pobreza? Ele não vai preferir os prazeres do que a simplicidade? Ele não vai... O que vai acontecer com o nosso filho? Se você pretende trazer filho para existir nesse mundo, prepare o seu filho para enfrentar os desafios desse mundo. Sabe, meus amados queridos, vivemos numa sociedade que sufoca, vivemos numa sociedade egoísta, ambiciosa, numa sociedade promíscua, numa sociedade violenta, numa sociedade imoral, vivemos numa sociedade idólatra. A idolatria não é só para as estátuas, a idolatria é para o eu e o eu, e tudo isso. Como estaria agora Moisés, que iria para o palácio suportar a pressão? Como seria a vida em um lugar como o palácio? Vamos ver? Tem luxo? No palácio tem riqueza? No palácio tem poder? Tem autossuficiência? Tem estrelismo? Tem. Sabe uma das coisas que é mais triste que tem? No palácio tem eu e eu é o que importa para nós. É ou não é verdade? Quantas pessoas estão em uma posição de riqueza, uma posição de grande status, e os pobres continuam lá no seu cantinho, na sua miséria, e não são abençoados. Vocês sabiam que existem alguns milionários que, se juntarem o dinheiro que eles têm, apenas uma porcentagem, eles conseguiriam salvar alguns países? Vocês sabiam disso? Ou não sabiam? Pois é, quanto mais, mais. Há alguns homens aí que a fortuna deles é mais do que o PIB de alguns países. Bom, mas vamos aqui. Patriarcas e Profetas 247.
foi levado de sua humilde choupana ao palácio. Não perdeu as impressões recebidas na infância. Era uma proteção contra o orgulho, a incredulidade, o vício que cresciam por entre os esplendores da corte. Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificam da importância da obra de uma mãe cristã. Não há outro trabalho que possa igualar a este da mãe. Em parte muito grande, a mãe tem nas mãos o destino de seus filhos. Ela trata com mentes e caracteres em desenvolvimento, trabalhando não somente com o tempo, mas para a eternidade. Está a semear sementes que brotarão e frutificarão, quer para o bem, quer para o mal. Ela não tem a desenhar formas de beleza na tela, ou esculpi-las no mármore, mas imprimir na alma humana a imagem do divino. Mães, não brinquem com a educação e com a formação do caráter dos seus filhos. Eu conheço a história de algumas mães, que os filhos estão proporcionando tristezas profundas, angústias, lágrimas, e essas mães estão virando noites e fazendo jejuns e jejuns em prol dos seus filhos. Eu quero convidar você, pai, e você, mãe, para nós pagarmos um preço alto, mas para que os nossos filhos sejam salvos. Se nesta manhã eu tenho um pai e uma mãe que está triste porque o seu filho está debandando por um caminho perigoso, está passando da hora de você e eu investirmos mais nos nossos filhos. Vamos jejumar pelos nossos filhos. Esta mulher preparou Moisés para fazer a diferença em toda a história. Nós estamos estudando a história dele hoje. Quantas centenas de anos se passaram da história de Moisés, e nós estamos aqui hoje estudando esta história. Atos capítulo 7, versículo 22. Vamos abrir a Bíblia. Atos, Novo Testamento. Nós encontramos no capítulo 7 de Atos o relato a respeito de Moisés. O que fez Moisés? Quem era Moisés no Egito? Agora a vida de Moisés no Egito, já homem formado, já agora um jovem com uma certa experiência de vida. Atos capítulo 7, verso 22 diz assim: e Moisés foi educado em toda a ciência de quem? Dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Olha bem, preparado no Egito para ser do Egito. Interessante isso? Preparado numa choupana, num casebre, poderia se dizer, não falaria uma favela, mas um lugar muito simplório, para ser de quem? De Deus e da eternidade. Aos 12 anos, elevado para o luxo, para a riqueza, para as atrações, para as luzes desse mundo, para ser preparado para se tornar o imperador do Egito. Grande contraste. Preparado para ir para uma terra simples, preparado para ir para o luxo. Ali estava Moisés. O que está registrado para nós no livro de Atos é: preparado no Egito para a glória deste mundo. Jovens, por favor, a glória desse mundo, ela vai acabar. A glória da eternidade é para sempre. Amém? Que você e eu façamos investimentos para a glória de Deus na nossa vida. Amados irmãos, Patriarcas e Profetas 2, 4, 5. Todos os que ocupavam o trono dos faraós deviam fazer-se membros do sacerdócio. Deveria iniciar-se nos mistérios da religião nacional egípcia. Foi ameaçado com a perda da coroa, caso persistisse em sua adesão à fé hebreia, mas ele foi inabalável em sua decisão. 28 anos preparado para ser o imperador, o homem mais poderoso,
o homem mais importante daquele momento de todo o mundo. Você imagina o que poderia ter passado pela cabeça daquele menino, daquele jovem, daquele homem? Ele dormia numa cama praticamente de ouro, os seus copos, os seus pratos, os talheres de ouro, servido como o homem, como a criança, como o jovem mais importante daquele lugar. E ele tem que fazer uma escolha, uma única escolha. Nesta manhã eu pergunto: nós fazemos escolhas sim ou não? Nós tomamos decisões sim ou não? E agora então Moisés está no momento decisivo. O que escolher? O palácio terrestre ou o povo de Deus e as riquezas da eternidade? Amados irmãos, que resultado seria para ele a escolha do Egito ou a escolha de Canaã? A escolha de Canaã, perder todo o luxo. A escolha do Egito, perder a eternidade. Jovens, o que escolhemos hoje vai fazer a diferença para um lado ou para o outro. O bom rapaz que escolhe uma boa moça é feliz, casado e bem casado. O bom rapaz que escolhe uma boa profissão, essa boa profissão pode lhe proporcionar dinheiro, e isso não é pecado. Pode até lhe proporcionar luxo, e isso não é pecado. Mas precisa lhe proporcionar oportunidade para glorificar a Deus. Ali agora estava Moisés sendo preparado e tendo a oportunidade de fazer uma escolha. Só que Moisés, Patriarcas e Profetas 2:4-6, ele fora instruído com relação à recompensa final, e as vantagens mundanas tombaram na insignificância. Viu pela fé a coroa incorruptível que o Rei do céu colocaria sobre a fronte do vencedor. Amém? O seu lugar é na eternidade. Amém? O meu lugar é no céu, irmãos. E é por isso que as atrações desta vida, se elas interferirem na nossa vida espiritual, elas perdem o significado. Elas não têm valor para nós. Sabe por quê? Porque o que tem valor para nós é a eternidade. Paulo registra em Hebreus, no capítulo 11: pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa eterna. Amém? Que situação, que vida. Complicado? Sim. Mas agora eu quero convidar você para ver o resultado de uma escolha ao lado de Deus. Ele pagou um alto preço. Ele teve que agora sair fugido do Egito. Aquele que estava no topo é o mais procurado para ser morto pelo faraó, pelo rei do Egito. Amados irmãos, acabou para Moisés o luxo, a riqueza e as atrações do palácio. Moisés estivera a aprender muito que agora ele tinha que desaprender. Durante 28 anos ele passou no palácio, e ele aprendeu muita coisa que interferiu na sua vida espiritual. Mesmo assim ele permaneceu nos caminhos do Senhor, e de uma forma especial Deus conduziu agora para que ele tomasse a decisão e ele ponderasse entre ir para o deserto, para Canaã, ou ficar no palácio. E ele escolheu ir para o deserto. O tempo, a mudança de ambiente e a comunhão com Deus poderiam remover essas impressões. Queria dizer uma coisa aqui rapidinho para os pais: se a mente do seu filho está emboltada pelos vícios dessa vida, tire o seu filho para um lugar mais reservado, ou dê férias para aquilo que está atrapalhando a vida do seu filho. Eu sei que não é fácil tirar, quem sabe, o celular do seu filho, porque isso está sendo uma peste na vida do seu filho. Tirar, quem sabe, algumas amizades do seu filho, porque estão atrapalhando a vida dele. E a gente percebe isso, queridos. É possível perceber.
Eu sei que não é fácil, mas Moisés agora é levado por Deus para o campo. Ele é levado agora para o deserto, porque ele precisava desaprender muita coisa que ele aprendeu no Egito, e que havia interferido no seu aprendizado até os 12 anos de idade. Que coisa, é complicado isso, não é verdade? Tirar de um filho um vício, você não pode, mas Deus pode. Tirar o mau hábito do coração humano, eu e você não podemos, que é meu e seu, mas Deus pode. E eu estou aqui nesta manhã em nome de Jesus para garantir para você que Deus pode tirar. Patriarcas e Profetas 2:5:1 e 2:5:2 diz assim: lá nas fortificações das montanhas, Moisés estava a sós com Deus. Os templos magnificentes do Egito não mais lhe impressionavam o espírito. Na grandiosidade solene das colinas eternas, via ele a majestade do Altíssimo. Por toda parte estava escrito o nome do Criador. Ali o seu orgulho e a sua presunção foram varridos. Eu e você nascemos orgulhosos. Eu e você nascemos egoístas. Eu e você nascemos com o coração cheio de ira. Eu e você nascemos pecadores. Mas Deus pode tirar isso. E é a vida no campo, uma vida mais reservada, uma vida mais retirada, é que nos proporciona olhar mais para Deus do que para as luzes e os encantos dessa vida. Todas essas histórias, você vê a influência do campo na vida do personagem e da família. Poderia Deus estar dizendo para mim e para você que uma vida mais reservada, mais retirada dos sons, dos encantos dessa vida, é uma vida mais tranquila? Com certeza. Agora então, ali no deserto, em meio à natureza, capítulo 3 de Êxodo diz para nós que Moisés agora vê uma sarça. Essa sarça está pegando fogo, e ele achou impressionante aquele fenômeno, porque não se queimava a árvore. E ele se aproxima, e quando ele se aproxima, ele ouve uma voz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Você está num terreno diferenciado. Você está numa terra santa, porque eu estou aqui. Vamos lá, irmãos. Nós precisamos pisar na terra santa. Nós precisamos estar nesse lugar todos os dias, porque Deus manifesta a sua presença e Ele abençoa. É ali quando a família está reunida diante do altar. Ou quem sabe lá no seu trabalho, que você arranja um tempinho, num cantinho, você vai experimentar um encontro com Deus. Amados irmãos, Deus chega para Moisés e diz agora: Moisés, capítulo 3 e versículo 7, vamos ler? Vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento. O versículo 8: desci a fim de livrá-lo, para fazê-lo subir daquela terra para a terra que emana leite e mel. Deus vem agora e diz: Moisés, é o seguinte, meu filho, eu escolhi você, ponto final. Senhor, não tem, você sabe a conversa de Deus ali. Senhor, não sei falar. Moisés, é o seguinte, não importa quem você é, não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantos talentos você tem, não importa. Moisés, eu escolhi, e quando eu escolho, eu assumo o comando. Nessa manhã eu queria dizer que Deus escolheu você, amém? Deus escolheu a mim, para que eu possa ser um pai, para que você possa ser uma mãe, para que você possa ser um instrumento de Deus para abençoar a sua casa, a sua família, para que eu e você possamos abençoar os nossos vizinhos, para que eu e você possamos libertar os escravos dessa vida. Queridos jovens, quantos estão nas drogas? Quantos homens hoje são viciados na pornografia e muitas outras coisas? Quantos de nós hoje encontramos pessoas que precisam ser livres? Pois Deus disse para ele o seguinte: eu escolhi você, eu vi a aflição, eu conheço o meu povo, e é o seguinte, eu quero tirar o meu povo do Egito e quero levar para Canaã, e você é o meu escolhido. Se eu não sei falar, Moisés, quem fez a boca? Então, não discuta com Deus. Queria dizer uma coisa para você e para mim, irmão. Quando Deus chegar para você e falar, confia, ponto final. Se Deus disse para você, eu tenho uma missão para você, se você ouviu realmente a voz de Deus, confia que Ele te capacitará para essa missão. A missão de educar o filho, que é difícil,
a missão de ir lá no seu trabalho fazer a diferença entre os seus colegas de trabalho, a missão na sua vizinhança de abençoar, de ajudar, de cuidar, de salvar vidas. Amados irmãos, Moisés recebe agora de Deus a mensagem para ir e para libertar o povo. E é muito interessante, porque Moisés agora, ele deveria ir primeiro aos líderes do povo de Israel e falar para eles. Eu queria perguntar se a liderança dessa igreja crê na libertação. Eu queria perguntar se a liderança dessa igreja crê no poder de Deus para nos tirar deste mundo e nos levar para a eternidade. Então vamos pregar o céu, irmãos. Vamos pregar cada vez mais da eternidade que Deus tem para cada um de nós. Mas antes disso, fechando aqui agora o estilo de vida de Moisés e do povo de Deus, o povo precisava passar pelo deserto antes de chegar em Canaã. Sabe, meus queridos, antes de chegar no céu, nós vamos passar por essa vida miserável. Esse mundo que você e eu não gostamos mais. Esse mundo que só maltrata a nossa família. Esse mundo que é muito cruel com os nossos filhos. Esse mundo que é mau, que é violento, que é promíscuo. Nós temos que passar por essa vida. Mas Deus está conosco. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias. Quando passares pelas águas, estarei convosco. Quando passares pelo fogo, estarei convosco. Então Deus está com você e comigo. Amém? Creemos nisso, irmãos. E agora então o povo de Israel passa pelo deserto. E nessa caminhada pelo deserto, eles foram provados. Eles foram moldados por Deus. Eles foram lapidados por Deus. E eles deveriam brilhar antes de chegar em Canaã, aonde fixariam a residência para sempre. Missão do povo de Deus. Por onde eles passassem, as nações deveriam ver que era uma missão, que era um povo diferenciado. Vocês sabiam que a promessa de Deus era que Deus ia abençoar de tal forma que nunca ia faltar para eles uma terra fértil? Nunca eles passariam necessidades. Eles nunca teriam doenças, queridos. Você imaginou que vida é essa maravilhosa? E o interessante é que nos 40 anos a sandália não acabou, irmãos. Que coisa! Eles não sentiram calor durante o dia, porque tinha uma nuvem sobre eles. Eles não sentiram frio à noite, porque tinha uma nuvem de fogo aquecendo eles. Quando as nações vinham guerrear contra eles e eles confiavam em Deus, eles venciam no nome de Deus. Sabe como era a vitória? Nada de espada, nada de arma, irmão. Era só o poder de Deus. E Deus fazia assim: caia muros de Jericó. E os muros caíam. As coisas impressionantes aconteciam. Aquele povo deveria ser uma luz. Eles deveriam agora então, meus amados, brilhar por onde eles passassem. Moisés chega agora a Faraó, voltando um pouquinho, e diante de Faraó ele diz: Deus ordenou que você liberte o povo. Eu tenho uma mensagem para você, eu tenho uma pregação, um sermão para você, Faraó. Olha que coisa interessante. Deus usa Moisés para dizer para Faraó: se você libertar o povo, e se você aceitar o Deus de Israel como seu Deus, você também vai ser salvo. Eu imagino que ele deu gargalhadas. E ele disse o seguinte: eu não conheço o Senhor. Vamos ver aqui o capítulo 5 e o versículo 2. Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a sua voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixareis. Todo aquele que rejeitar a ordem e o comando de Deus se tornará inimigo de Deus e estará sujeito a sofrer 10 pragas. E foi o que aconteceu. Faraó pagou caro por não reconhecer. Nesta manhã, você reconhece o Senhor Deus como o Senhor da sua vida? Queridos, nessa manhã vamos dizer para Deus: Senhor, o Senhor é o nosso Deus, nós confiamos a nossa vida a Ti. Agora então Faraó, ele experimenta 10 pragas, e ele é humilhado, e chega na 10ª praga, quando morre o seu primogênito, o herdeiro do trono. Ele diz: sumam daqui, não quero ver vocês, eu não quero morrer, o seu Deus é realmente poderoso. E aí então, ele liberta o povo, e o povo sabe. Mas Moisés foi lá e apresentou para ele a mensagem de salvação. Amados irmãos, Deus agora manda o juízo a Faraó, e ele então liberta o povo para sair. Mas vamos focar agora
Eu convido você para esses próximos 5 minutos. O povo de Israel, como foi o juízo na vida de Israel? O povo escolhido por Deus. Moisés agora sobe no Monte Sinai, ele recebe as tábuas e ele traz agora para o povo as tábuas da lei. O que era para o povo e deveria ser o significado das tábuas da lei de Deus? A lei de Deus é o transcrito do caráter de Deus. Um Deus que ama. Isso precisava ficar bem claro para o povo de Israel. A lei de Deus é a norma de vida. Nós precisamos de ter um padrão para nós vivermos. E como é que nós encontramos? Na lei de Deus. O que diz na lei de Deus? Filhos, por exemplo, o que tem na lei de Deus no 5º mandamento para os filhos? Honra o quê? Pai e mãe. O que tem maridos e mulheres nos 10 mandamentos para o casal? Não adulterarás. O que tem maridos, mulheres e família no 6º mandamento de Deus? Não matar. Não fira os sentimentos da sua esposa. Não fira os sentimentos do seu esposo. Não fira os sentimentos dos seus filhos. Não fira os sentimentos dos seus pais. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a lei de Deus, a norma de vida para o procedimento da família israelita. Mas a lei de Deus é a base do seu juízo, é a base do seu governo. E Deus vai julgar a todos, queridos, do passado e do presente, com base na lei da liberdade. Deus chega agora e diz, capítulo 25, verso 8: faça um santuário para mim. Eu quero estar no meio do meu povo. Eu quero ser visível a eles. Eu quero manifestar a minha presença. E eles vão ver uma fumaça. Eles vão ver aquele templo. E eu estarei ali todos os dias para recebê-los num encontro. Eu estarei ali para perdoar o meu povo. Eu estarei ali para abençoar as famílias. Amados irmãos, eles deveriam aprender através da didática do santuário a salvação. Eles deveriam olhar para o santuário diariamente quando ali fossem, para buscar perdão, que Deus perdoa, e voltar para casa o que? Justificado. Eles deveriam olhar para ali que uma vez no ano o santuário seria purificado. Sabe o que é isso? Restaurar o estado de direito. Todo aquele que ali fosse, em todas as vezes que pecasse, mas todos os dias olhasse para o santuário, no final do ano ele seria restaurado ao estado de direito, a imagem e semelhança de Deus. Infelizmente o tempo passa. O povo de Israel desobedece a Deus. O povo de Israel se afasta de Deus. E Deus entrega o povo para a Babilônia, para passarem 70 anos cativos. Às vezes Deus permite que a gente passe por alguns momentos difíceis, para a gente ver que o melhor é com Deus. E lá no cativeiro babilônico, ao receber o juízo de Deus, o castigo de Deus, eles reconhecem que Deus é melhor. O tempo passa e chegamos aos dias de Jesus. No ano 27 de nossa era, chegou o reino da graça. E infelizmente a nação israelita rejeitou. Chegou então o ano 31, o ano então em que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi levado à cruz do Calvário. A nação israelita rejeitou Jesus como Messias. Chegou o ano 34 e eles matam agora Estevão, o primeiro mártir. E então a nação é rejeitada como a nação eleita. Juízo de Deus. Chega o ano 70 de nossa era, Jerusalém é destruída. Mesmo que um homem 7 anos, dia e noite, subia e descia Jerusalém, advertindo para que eles saíssem da cidade de Jerusalém, para que eles fugissem, para que eles pudessem alcançar a salvação, eles não atenderam ao solitário pregador. O que foi que aconteceu? Jerusalém foi destruída. Que história! Amados irmãos, amigos que estamos aqui nesta manhã, Deus foi atrás de um homem e disse para ele: eu amo todos aqueles que estão presentes na igreja do Laguna, e eu quero libertá-los, e eu quero salvar o meu povo, eu quero levar os meus filhos para a eternidade. E Moisés apresentou a mensagem. Todos aqueles que creram, todos aqueles que aceitaram, eles alcançaram a graça maravilhosa. Nesta manhã Deus está nos chamando, queridos, para que nós possamos crer que Deus quer nos levar para a eternidade. Amém? Que Deus quer nos libertar de qualquer que seja o vício,
qualquer que seja o hábito ou costume, para que nós possamos viver felizes para sempre em Canaã. A minha pergunta para você e para mim nesta manhã é: queremos sair do Egito e ir para Canaã? Queremos que Deus tire o Egito de nós e coloque Canaã no nosso coração? Que Deus nos abençoe. Que Deus verdadeiramente nos tome nesta manhã, a nossa família, para nós seguirmos com o povo de Deus para a eternidade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Maravilhoso e bom Deus, nesta manhã, na tua santa presença, os teus filhos, escolhidos pelo Senhor, fomos abençoados. Nesta manhã, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que confirma para nós que o Senhor nos ama, que o Senhor nos perdoa, e que o Senhor quer nos restaurar no deserto desta vida, para chegarmos prontinhos para adentrar os portais da eternidade. Então, em nome de Jesus, nesta manhã nós declaramos que nós rejeitamos o palácio do Egito, porque nós queremos viver na simples vida, na choupana do deserto dessa vida, preparando-nos para o palácio da eternidade. Que nenhum encanto, Senhor, que nenhum luxo dessa vida possa nos tirar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, como o amor ao Senhor, como a pátria eterna, como Moisés tinha, o foco na pátria celestial. Que nós possamos ter também isso, Senhor. Aceita a nossa entrega. Abençoa-nos neste sábado, abençoa-nos neste momento. Consolida o nosso coração entregue a Ti, no nome de Jesus. Amém. É bem capaz de cessar meu clamor, quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência. Tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro, sabe os lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo. Tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus.
meu